saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vejo que Deus está sendo fiel na palavra que Ele tem nos entregado esta noite. O Senhor vem nos falar de sacrifício, né? A irmã louvou no primeiro hino o sacrifício de Abraão. E no segundo, o sacrifício de Estevão, que ele, pela sua própria vida, testemunhou o amor e a comunhão com Deus, né? E assim que eu cheguei aqui, o Senhor me entregou uma palavra, está no livro de Gálatas, capítulo 5, e depois nós vamos voltar lá para o começo e vamos falar a respeito de Gênesis 4, que é o sacrifício de Caim. E a palavra de Deus é Gálatas 5, a partir do verso 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Hoje pela manhã eu comecei a meditar a respeito do livro de Gênesis 4, e quando comecei a meditar sobre o sacrifício de Caim e Abel, eu pedi direção a Deus e falei, Senhor, mostra para mim a diferença dos sacrifícios de um para outro. E o Senhor logo falou no meu coração, o Espírito Santo falou, vai em Gálatas 5. E quando eu li a respeito das obras da carne, elas são manifestas. E aí eu pude compreender nessa passagem de Gênesis 4, que o sacrifício de Caim, a ira foi manifesta. Então as obras da carne estão aí, né? Elas não estão obscuras, elas não estão escondidas. Elas sempre se manifestam de alguma forma. E aí, começando a meditar ainda mais sobre o capítulo de Gênesis 4, o Espírito Santo me fez lembrar que aquele momento onde Deus chega para Caim e fala, por que te enfureceste? Se não fizer o bem, o pecado está à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar, né? E o Espírito Santo me fazia lembrar neste momento que é dessa forma que o Espírito Santo também faz em nossas vidas, né? Nós sabemos que as obras da carne são manifestas, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos repreende para que nós não sejamos condenados como o mundo. Então, as obras da carne, elas podem ser manifestas sim, mas por muitas vezes, elas não são percebidas por nós, né? Por muitas vezes, nós praticamos a ira, nós praticamos tantas coisas e passa despercebidos em nossas vidas, mas quando nós andamos no Espírito, como está em Gálatas, o Espírito Santo vem e ele nos constrange, com amor, ele nos mostra o nosso erro e nós venhamos a ser confrontados com nós mesmos, né? E os olhos que eram fechados e não percebíveis neste momento, eles passam a ser percebíveis, né? Então, nós temos a escolha neste momento de poder obedecer, né? E sermos transformados. Assim é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado. Então, nesse momento, Caim, ele não ficou enganado. Deus o alertou, né? E assim é feito nas nossas vidas. Eu gostaria de contar uma experiência que eu vivi com Deus
houve um certo momento da minha vida que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, como você é egoísta. E não era uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, mas as pessoas falavam e era como se eu não ouvisse. Quando eu comecei os caminhos do Senhor, eu comecei a perceber essas palavras. E eu comecei aos pés do Senhor, pedir para o Senhor me mostrar aonde que eu estava errando, o que eu fazia que gerava esse constrangimento nas pessoas. E assim o Senhor foi fazendo uma obra na minha vida e essas palavras, elas pararam de ser pronunciadas, né? E a gente pensa assim, e como é os frutos do Espírito Santo, né? Em nossas vidas. Aí começou a ter momentos na minha vida que eu comecei a questionar Deus e falar assim, Senhor, qual o motivo de eu servir ao Senhor? O que estou fazendo de bom? Sabe quando você parece que você não está conseguindo dar frutos para Deus? E eu começava a ficar frustrada com aquilo e orava ao Senhor. E o Senhor moveu uma pessoa que tinha passado pela minha vida, que eu a reencontrei. E ela começou a falar palavras de coisas que eu nem lembrava mais. Eu sei que naquele momento, Deus proporcionou aquele momento não para me engrandecer, mas para mostrar para mim uma verdade, que os frutos do Espírito Santo, por muitas vezes, ele também não é percebido por você. Mas se eles são frutos, eles servem de alimento para alguém. Tem alguém se beneficiando disso. Então, como as obras da carne são manifestas e ela agride o nosso próximo e ela confronta, assim os frutos do Espírito Santo não são para nós. Por muitas vezes eles não são percebidos. Por muitas vezes você pode estar pensando aí no seu lugar, mas na minha obediência ao Senhor, quais são os frutos de tudo isso? Qual o propósito de tudo? O propósito é esse. O propósito é que nós somos, você pode ver por Estevão, o próprio testemunho, a própria vida dele dada, foi um alimento, né? A igreja primitiva, né? Era se falado que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Assim são os frutos do Espírito Santo. Por muitas vezes você pode não perceber, mas as pessoas elas estão se alimentando e nós estamos dando frutos ao Senhor e sendo testemunhas do Senhor neste mundo. E aí o Senhor me fez lembrar mais uma vez, eu estou estudando muito o livro de Gênesis, né? A parábola do espelho, né? Que fala assim, que aquele que é ouvinte, não cumpridor da palavra, é como se ele olhasse no espelho, o homem natural, e ele virasse as costas e não lembrasse mais como ele é. O Evangelho do Senhor, ele é esse espelho, colocado à sua frente. Quando você olha para ele, você vê Cristo, que é a referência perfeita. E aí, esta referência, essa perfeição, ela é confrontada com o seu eu, com o seu ego. E aí, quando há esse confronto, é aquele momento de Deus com Caim, que mostra verdadeiramente quem você é. Só que é um momento tão inesquecível que você vai virar as suas costas e você não vai esquecer, né? E por amor, nós decidimos seguir ao Senhor e nós decidimos a mudar. Assim é as obras do Espírito Santo em nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Seja bem-vindo no dia de hoje. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.